Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Fala Chico. Hoje iniciando um episódio um pouco diferente, sem leitura, mas um episódio mais solto, mais informal, para a gente conversar um pouco. Na verdade, eu poder trazer para vocês um pouco do que a gente fez recentemente e um pouco do que está programado por acontecer, que a gente espera que seja uma grande bênção para toda a audiência do nosso podcast e que possa ser também difundido para toda a igreja, para o crescimento espiritual dos nossos fiéis. Eu sou Eugênio Teles e o Fala Chico é um podcast dedicado à leitura de cartas, encíclicas, exortações e homilias dos papas e de textos da tradição da Igreja Católica. Bom, estamos hoje, quando gravo esse episódio e quando ele vai ao ar, na terceira semana da Páscoa. Portanto, passaram-se 3 semanas aí, na verdade 2 semanas completas, estamos aí na terceira semana, desde que ocorreu o acontecimento central da nossa fé da Igreja Católica, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Portanto, no domingo de Páscoa a gente celebra a sua ressurreição e a gente se encontra hoje nesse tempo litúrgico. Antes desse acontecimento central da nossa fé cristã, a gente passou aí um período de 40 dias de preparação para esse grande acontecimento, que foi a Quaresma. Ela que se inicia na quarta-feira de cinzas e se prolonga até a quinta-feira santa, quando tem início o tríduo pascal, de quinta-feira santa, sexta-feira da paixão e o sábado santo, o sábado de aleluia. E durante esse período de 40 dias, eu trouxe aqui no podcast meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, para cada dia a leitura de um texto de meditação que nos ajudou na preparação nesse período quaresmal. E no nosso grupo VIP do Fala Chico no WhatsApp, o Fala Chico tem um grupo VIP, não se preocupe que não é nenhum grupo para venda de curso nem nada, mas é um grupo onde diariamente durante a Quaresma eu compartilhei o link dos episódios, facilitando assim para que cada um tivesse acesso e pudesse reservar o seu momento ali de meditação. Então já faço de antemão aqui o convite para que, se você desejar ingressar nesse grupo, é só acessar o link do It's Moving, its.falachicopodcast.com.br, its.falachicopodcast.com.br. Lá você vai encontrar o link para entrar no grupo do WhatsApp. Pelo nosso Instagram também, @falachicopodcast, através lá do link da bio, você chega nesse endereço que eu acabei de mencionar e pode também ingressar no nosso grupo VIP no WhatsApp. Ao final, então, aqui deste episódio, eu te convido, a ficar até o final para ouvir um pouco do testemunho, do depoimento de algum dos membros lá do nosso grupo VIP que compartilharam essa experiência de viver a Quaresma recebendo as meditações de Santo Afonso, com essa oportunidade de acesso a um conteúdo tão rico e tão profundo que nos ajudou na nossa preparação e no aprofundamento da nossa espiritualidade nesse tempo litúrgico. Então, antes de apresentar a vocês esses testemunhos, eu gostaria de falar sobre o que há de vir. O que eu tenho preparado, e até essas 2 semanas depois da Páscoa foi um tempo também de dar uma respirada, de preparar os próximos conteúdos. E os próximos conteúdos serão sobre liturgia. Sobre o que é liturgia, o que ela representa, qual a sua profundidade, quais os seus aspectos simbólicos, jurídicos, no aspecto das leis, das regras, do ato celebrativo, litúrgico. Então, no final do ano passado, na verdade, não no final, mas no meio do ano passado, em 29 de junho, o nosso Papa Francisco publicou uma carta sobre a liturgia, chamada Desiderio Desiderave. Então, uma carta curta, ela não é uma carta muito extensa, são 65 parágrafos, e nela
o Papa faz algumas reflexões sobre a liturgia, como dimensão fundamental para a vida da Igreja. Ele nos apresenta a liturgia como um lugar do encontro com o Cristo ressuscitado, celebrada na Igreja, que é sacramento do corpo de Cristo, o seu corpo místico. Então, ao longo do documento, ele nos recorda o sentido teológico da liturgia, coloca como um antídoto contra o veneno da mundanidade espiritual e nos dá aí alguns puxões de orelha, se assim posso chamar. Ele nos coloca a necessidade de nos assombrarmos pelo mistério pascal, sendo esse assombro parte essencial do ato litúrgico. Por isso ele reforça a necessidade de uma séria e vital formação litúrgica, que foi a intenção do Concílio Vaticano II, mas que ao longo dos anos muita coisa acabou sendo desvirtuada. E isso porque, como diz o Papa Francisco na Desiderio Desideravi, o homem moderno perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico, que é uma característica fundamental, essencial do ato litúrgico. E aí eu quero compartilhar com vocês, eu vou ler agora aqui o parágrafo 28 da Desiderio Desideravi, que ilustra um pouco dessa perda da capacidade do compreender simbólico do homem moderno. Abre aspas. A pós-modernidade, em que o homem se sente cada vez mais perdido, sem referências de qualquer tipo, privado de valores porque tornados indiferentes, órfão de tudo, numa fragmentação em que parece impossível um horizonte de sentido, é ainda agravada pela pesada herança que nos deixou a época anterior, feita de individualismo e subjetivismo, que mais uma vez remetem para pelagianismo e gnosticismo, bem como de um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza do homem, espírito encarnado e, portanto, capaz em si mesmo de ação e de compreensão simbólica. Fecha aspas. Então, nesse trecho aqui, foi um dos trechos que mais me marcou. E o quanto que, de fato, a gente participa na liturgia da Santa Missa, né, sem ter realmente a dimensão simbólica do que cada um dos atos, seja que o celebrante está fazendo, seja que nós, enquanto Assembleia, também estamos realizando, o que significa cada uma dessas coisas. Então, motivado até pela leitura dessa carta, eu quis trazer mais leituras de mais documentos que tratam sobre a liturgia. Então, o que a gente vai ter por aí? O primeiro documento publicado vai ser exatamente a Desiderio Desideravi, que eu estou comentando agora com vocês. E, na sequência, eu já vou publicar a Sacrosanto Concílio, que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que orienta exatamente essa reforma litúrgica, né, acontecida ali no início da década de 60 e que ao longo, né, dos anos com o Papa Paulo VI, com o Papa João Paulo II, foi sendo colocado em prática tudo aquilo que foi proposto, né, no Concílio Vaticano II, e a gente encontra-se ainda nesse período aí de implementação de tudo que foi colocado. Né? E como já disse também, muito foi desvirtuado justamente pela incapacidade dessa compreensão simbólica de tudo aquilo que está sendo celebrado, né, na liturgia. Então a intenção de trazer a Sacrosanto Concílio é trazer exatamente esse entendimento e o porquê de cada coisa. Eu vou trazer também um texto do século II, do ano 150. Então, São João Evangelista, ele morre pelos anos 100, né, o iniciozinho do século II, e aí coisa de nenhuma geração depois, ano 150, entre 150 e 155, um Justino Mártir, ele escreve um relato, uma apologia para enviar para o imperador romano, Antonino. Era uma época de perseguição aos cristãos, né? Como a gente sabe, esse período de perseguição do Império Romano, que foi aí desde o início, né? Desde o período em que Jesus caminhou por entre a humanidade, até quando, finalmente, no início do século IV, em 313, Constantino ali torna o cristianismo a religião do Império, dando liberdade de culto para os cristãos. Então, antes desse acontecimento, era um período de muita perseguição e muitos homens,
né, que hoje talvez poderíamos dizer de teólogos, mas que à época eram grandes filósofos, muitos oriundos, inclusive, da cultura helenística, eram filósofos estudados, né, em escola estoica, pitagórica, né, o próprio Santo Agostinho. Ele passou por várias escolas filosóficas antes de encontrar a verdade, né, no cristianismo. Então Justino ele faz um relato, uma apologia ao imperador, pedindo para que sejam tratados com justiça os cristãos que são capturados e simplesmente por professarem a sua fé eram mortos, né? Então um dos trechos dessa apologia ele faz um relato da Santa Missa. E é de uma beleza extraordinária a gente ver e identificar elementos nesse relato lá do século II, gente, portanto milenar. A gente identificar elementos que hoje, na nossa liturgia, na Santa Missa, a gente celebra do mesmo modo. Então, vou trazer outros textos também que explicam o que é a liturgia, né? Leituras do Catecismo da Igreja Católica, de um livro muito importante, que agora me fugiu o nome, mas que em breve vocês saberão, estará publicado, que ele é muito didático em explicar todos os elementos da liturgia. Não vou trazer, obviamente, o livro todo, mas alguns capítulos, né? Alguns artigos que vão nos ajudar nessa compreensão e nesse aprofundamento do que significa liturgia, para que a gente possa melhor celebrar, né, o mistério pascal, o mistério na Santa Missa, que é exatamente o pedido que o Papa Francisco faz e que, de alguma maneira, humildemente, dentro das minhas possibilidades também, eu tento viver, aprofundar isso e compartilhar aquilo que aprendo, aquilo que tenho acesso com você, né, que me acompanha aqui no Fala Chico. Portanto, esses são os nossos próximos acontecimentos, os nossos próximos documentos que serão lidos. Eu espero de coração que você se sinta atraído por essa proposta, uma proposta que não é minha, mas sim do nosso Santo Padre, feita no ano passado, e que a gente possa ir mergulhar juntos nesse estudo que é de uma riqueza infinita, eu diria, e que hoje eu, com os meus 35 anos de idade, tenho aprendido muito, né, e que achava que já conhecia bastante da nossa igreja. Então, há sempre algo mais a aprender. Bom, chega de enrolação, vamos agora então aos testemunhos dos nossos amigos aqui que fazem parte do grupo VIP do Fala Chico no WhatsApp, a quem eu agradeço imensamente a generosidade, a companhia durante o período da Quaresma e a disponibilidade também por enviar em áudio os seus depoimentos. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês que compartilharam comigo e que agora eu posso compartilhar com todos os seus depoimentos. Eugênio e todos do grupo, eu agradeço a Deus por ter te inspirado nessa missão. É uma inspiração divina mesmo, porque você, com sua voz, com as entonações que você trouxe, com todo esse conteúdo, nos fez realmente refletir e ajudou nesse momento, nesse período que exige de nós uma profunda meditação do que nós somos, né, enquanto cristãos, o que fazemos e qual é a nossa missão no mundo, diante da missão de Jesus. Uma missão que para muitos foi sofrida, não foi compreendida e até hoje não é compreendida. Então, nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo, um mundo com tantas manifestações de ódio, tantas divisões, refere a uma necessidade de olhar para a vida de Cristo, olhar para o que Cristo fez por nós e mudar uma postura a partir de si que reflete no outro. Muito obrigada por essas
todos esses áudios que você colocou. Foi muito bom e agradeço por você ter me incluído nesse grupo. É realmente um momento de profunda reflexão. Uma feliz Páscoa a todos, que a gente acredite fortemente que essa ressurreição é possível em cada um de nós para que uma nova sociedade renasça. Obrigada. Ter à disposição essas reflexões é muito animador e providencial, né? Os textos disponibilizados em formato de áudio, além de serem ricos para reflexão e estudo, nos trazem conhecimento e permitem a disponibilidade de usufruir deles em momentos em que não poderíamos parar para sentar e ler. Que é uma grande flexibilidade, né? Muito interessante. A gente pode, né, como eu já tinha falado, em tarefas comuns do dia a dia, né? Enquanto a gente está cozinhando, passando, limpando, fazendo tarefas semelhantes, né? A gente pode ir absorvendo esse conteúdo todo, né? A gente pode ouvir dirigindo e outros momentos desse tipo em que a gente não possa parar e se concentrar num livro, né? Numa leitura, né? O conteúdo de todas elas é muito, muito rico, né? E ajuda bem especificamente na meditação que é necessária e importante nesse tempo litúrgico, né, que a gente está vivendo, da Quaresma e da preparação para a Páscoa. O mais legal é isso, é ouvir, esse ouvir nos transporta para uma outra dimensão, né? A gente, podendo se concentrar só na voz, a gente processa o texto de uma forma diferenciada. Eu nunca tinha passado por essa experiência, né? É muito interessante e a gente aprende exatamente assim, de uma forma diferenciada, né? É uma novidade para mim, mas marcante, positiva, né? Então, agradeço muito por estar aqui entre os escolhidos, né? Para estar aqui nesse grupo e agradeço muito aí a sua disponibilidade. Tenho certeza que a tarefa de produzir esse conteúdo é grande, né? Te dá um bom trabalho, te gasta um tempo, né? Por mais que os áudios não sejam tão compridos assim, né? Então, acredito que a sua reflexão seja até mais aprofundada do que a nossa. E tome o tempo que você economizou, tome de você o tempo que você economizou para nós, né? Porque a gente pode ouvir enquanto está fazendo outras coisas. Gratidão. Uma santa e abençoada Páscoa para todos vocês e que as reflexões tenham sido frutíferas para todos. Oi, Gê. Oi, família. Fala, Chico. Aqui é Nícia, mãe do Geninho, para dar meu testemunho aqui com essas experiências do Fala, Chico. Que só em pensar já me dá vontade de chorar, a voz já embala, né? Então, Gê, já travou a voz. Então, essas reflexões me fizeram, me ajudaram, né, realmente, ajudam na conversão, nossa conversão diária, que por mais que a gente seja um participante ativo, que tenha Deus no coração, que a gente tenha sempre esse amor por Cristo, mas todo dia a gente vive numa batalha e que a gente é tentado e todo dia tem que combater. 300 metros, e aí, continue em frente. Mas o que eu iria dizer? Que, então, assim, eu nunca vivi uma Semana Santa, realmente, desde domingo até o tríduo, que começa hoje, mais intensamente, né? Apesar de eu não ter escutado essas reflexões desses dias. E isso foi motivado justamente por esse reconhecimento da Semana Santa, mostrado aqui nesse todo o tempo da Quaresma, né? Que o que a gente faz é muito pouco e que a gente tem que fazer mais. Obrigada, filho. Obrigada por mostrar isso, tá bom? Você é 10. Beijo. Fala Chico Podcast.